A figura abaixo representa um pêndulo cônico, um pequeno corpo de massa M, preso à extremidade de um fio, gira descrevendo uma circunferência horizontal com velocidade escalar constante. E o fio forma o ângulo θ com a vertical. Beleza? T e P são, respectivamente, a força de tração exercida pelo fio e a força peso do corpo. Considere as afirmações sobre o trabalho realizado por essas forças. Tá joia? Então lá, considere, aliás, 1. O trabalho realizado pela componente vertical da força de tração, T cosseno θ, é nulo. É verdade isso? Então vamos imaginar o seguinte, ó, nós temos ali a bolinha, né? Nós temos aqui uma força, que é a força de tração, e vamos aqui, né, observar a tração Y. Além da tração Y, nós teremos aqui a tração X. Além disso aqui, nós teremos uma força para baixo, que é o peso. Tá? Deixa eu fazer com cores diferentes para que você possa perceber aqui o funcionamento dessas forças. Então, aqui eu tenho a força peso, né? E aqui eu tenho a força de tração. Tá? Essa força de tração foi decomposta em duas, tração Y e tração X. Então ele está falando assim, o trabalho realizado pela componente vertical da força de tração é nulo. É nulo mesmo. Então você vai observar que eu vou ter que desenhar aqui uma forma tridimensional, aqui o vetor deslocamento ou vetor velocidade. Não é verdade? Então vamos colocar aqui, vetor velocidade. Qual o ângulo desse vetor velocidade com peso? É 90 graus. E qual será o ângulo desse vetor velocidade com a tração Y? Também será 90 graus. Não é verdade? Então o que acontece? Se esse deslocamento ou vetor velocidade forma um ângulo de 90 graus com a tração Y, então o trabalho é nulo. Está verdade isso aqui. Correto. Verdadeiro. Né? Toda vez que a força forma um ângulo de 90 graus com o vetor deslocamento, o trabalho é zero. Vamos lá. O trabalho realizado pela componente radial da força de tração, seno θ, é nulo. Então, observe, aqui nós temos a força radial, né, que é a força Tx. E essa força Tx também está formando aqui um ângulo de 90 graus com o vetor velocidade. Não está? Está. Então, o que acontece? Nós vamos observar que também vai realizar um trabalho nulo. Verdade. E, por último, o trabalho realizado pela força-peso é nulo. Então, você está observando que aqui o peso também está formando um ângulo de 90 graus com o vetor deslocamento. Então, realmente, o trabalho também será zero. Então, as três proposições estão corretas. Tá legal? Nós temos, se eu não me engano, alternativas ali, né? Eu não coloquei aqui, mas nós temos alternativas. Vamos determinar aqui quais são as alternativas. Então, todas elas estão corretas. Resposta letra E. Ok? Resposta letra E. Todas estão corretas. Beleza! Vamos lá para o nosso exercício, então, número 2. Olha lá, o número 2, o cara diz o seguinte. Um bloco de massa M desliza sem atrito numa distância d ao longo de um plano inclinado que forma o ângulo θ em relação à horizontal. Então vamos tentar desenhar isso aqui, né? O que está acontecendo? O cara diz que nós temos ali um plano inclinado, então nós temos aqui um trecho horizontal e aí nós temos aqui o trecho inclinado, ok? Ela falou que o ângulo de inclinação aqui é θ. E aí, digamos
que o corpo esteja, então, descendo aqui esse plano inclinado, e ele vai percorrer uma distância d. Então, digamos, ele estava aqui e desceu até aqui. Tá legal? Então, o deslocamento dele será d. Aqui até aqui, d. Ótimo. E aí a pergunta é, qual foi o trabalho realizado pela força-peso? Você pode fazer aqui pensar de duas formas. Né? Você pode pensar assim, qual é a parte do peso que está realizando o trabalho? Então, se você pensar desta forma, você vai pensar assim, a parte da força-peso que realiza o trabalho é aquela que puxa esse corpo para baixo. Como é o nome dessa força? PT. Né? Então, você poderia colocar assim, o trabalho do peso será PT vezes D. Ok? Força vezes deslocamento. Então, o trabalho do peso será PT, é o peso vezes o seno de θ, né? Vezes deslocamento. Então, o trabalho do peso aqui será peso mg, vou colocar o D na frente, tá? D seno θ. Então, tá aqui, morreu. Ok? mgd seno θ, letra A. Mas digamos que você não esteja pensando dessa forma, tá? Digamos que você esteja pensando de outra forma. Qual é a outra forma? Deixa eu até mudar de corzinha aqui. Digamos que você pense assim, ah não, é trabalho do peso. O trabalho do peso é mgh. Então eu preciso saber qual altura que esse cara caiu. Então vamos determinar a altura que ele caiu. Né? Como é que eu vou determinar essa altura? Então nós vamos traçar aqui uma retinha, aqui, horizontal, e depois vamos traçar aqui uma retinha vertical. Beleza? Esse aqui é o ângulo θ. E essa aqui é a altura que o cara desceu. Então você vai observar aqui que o seno de θ vale quanto? Olha lá, seno de θ. Não é o cateto oposto H sobre a hipotenusa D? Isso quer dizer que H será D vezes seno de θ. Aí eu jogo aqui, ó. Então, o trabalho do peso será igual a mg vezes H. Quanto vale H? D seno θ. E aí o que aconteceu? Oh, ficamos com a mesma resposta. Não é verdade? Ficamos com a mesma resposta. Fechou? Beleza, moçada? Então, resposta letra A. Vamos para a próxima. Ok, vamos lá. Uma criança em um velocípede é puxada por seu pai por uma distância horizontal de 20 metros sob a ação da força constante F, orientada conforme o esquema a seguir. Ok? Vamos lá. Nós temos aqui o papai, né? Vamos desenhar o papai aqui. Esse aqui é o papai, está puxando, né, o garotinho com uma força F. Tá legal? Vamos, garotinho, meu filhinho feliz aqui, ó. Vamos, filhinho. Né? Tá aqui o garotinho aqui. Viva papai! Muito bem. Então nós temos essa situação. E aí a pergunta é, desprezando suas forças dissipativas, o trabalho realizado por F, quando o conjunto velocípede e criança percorre a distância de 20 metros. Então, deslocamento da criança, 20 metros. Mas observe, essa força F que o papai está aplicando
ela está integralmente realizando trabalho? Não, não é verdade? Não. Quem está realizando trabalho? A componente horizontal. Então, eu vou projetar essa força F aqui na horizontal. Aqui, ó. Então, essa componente da força, que eu poderia chamar de Fx, é que está realizando trabalho. Então, na verdade, o trabalho da força F é o quê? Fx vezes D. Então, o trabalho da força F será o quê? Quanto vale Fx? Ó, cada ladinho do quadrado aqui, ó, vale 2 newtons. Então, Fx será 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 4 vezes 2, 8. Então, Fx vale 8. Vamos escrever aqui, ó. Fx vale 8. Então, vai ficar aqui, Fx vale 8, deslocamento vale 20. Então, o trabalho será de 160 joules. Né? E aí morreu. Morreu. Ah, professor, mas eu gostaria de usar a formulinha do trabalho é foda, coçando teta. Beleza? Então lá, eu quero usar essa fórmula. Tudo bem, então vamos lá. Quanto que vale o trabalho? Trabalho é igual, força F. Quanto vale a força F? Já começamos com um probleminha, né? Força F. Eu já sei que a componente horizontal vale, né? Componente horizontal aqui vale 8. E a componente vertical aqui, ó, cada ladinho vale 2. 2, 4, 6. A componente vertical vale 6. Então, se aqui é 6, aqui é 8, então aqui é quanto? Qual é a hipotenusa? Vale 10, né? É o triângulo pitagórico. Então, a força vale 10. Então, a força vale 10. O deslocamento, o carinha falou que vale 20. E aí ficou faltando o cosseno de θ. Quanto vale cosseno de θ? Ó, θ é esse ângulo aqui, ângulo de inclinação. Então, o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é 8 e a hipotenusa é 10. Então, vai ficar 8 cateto adjacente sobre hipotenusa. Ok? Aí você corta 10 com 10, então vai ficar 2 vezes 8, aliás, 20 vezes 8, 160 joules. Deu a mesma coisa. Eita vida, hein? Beleza, moçada? Então tá sossegado, né? Joinha, tranquilo? Vamos para o próximo. Um helicóptero parado no ar é utilizado para içar do mar verticalmente um náufrago de massa 70 kg até uma altura de 25 metros, por um cabo ideal. O módulo da força que o helicóptero exerce sobre o náufrago é constante e vale 840 newtons. Então vamos imaginar aqui, ó. Eu tenho um náufrago e esse náufrago está sendo içado, está sendo puxado para cima, tá ok? Através de uma corda com uma força, então, né, de 840 newtons. Porém, esse náufrago tem um peso, não tem um peso? Qual é o peso desse náufrago? Como ele tem uma massa de 70 quilogramas, então ele tem um peso de 700 newtons, né? Já que o cara falou para você usar aqui o G igual a 10. E aí esse cara será levantado, será erguido a uma distância de 25 metros. Aí a pergunta é, o trabalho efetuado pela força resultante. Opa, eu quero saber o trabalho da força resultante. Então vamos imaginar o seguinte, se esse náufrago está aqui, ó, esse aqui é o náufrago, tá? Qual é a força resultante aqui da força F com a força peso? Então nós vamos ter que fazer o cálculo aqui. Força resultante será 840 para cima menos 700 para baixo. Então a força resultante vai dar 140 newtons. Beleza?
Para onde? Para cima. Então, nós teremos uma força resultante para cima. Força resultante de 140 newtons. E um deslocamento para cima. Um deslocamento de 25 metros. Ótimo. Então, como é que eu vou calcular o trabalho nesse caso? Né? Força vezes deslocamento. Né? Nem vou colocar o cosseno de θ, porque o ângulo entre força e deslocamento é zero. Os dois estão na mesma direção e no mesmo sentido. Tá? Então, quanto que deu o trabalho, gente? Vamos lá? Força. Força, 140, vezes deslocamento, 25. Então, o trabalho é igual a... Quanto que deu essa conta aqui? Se eu não me engano, dá 3.500, não é isso? Opa, 3.500 joules. Legal. Então, nossa resposta ali será a letra A. Um bloco com 1 kg de massa é puxado por uma força com intensidade 10 newtons, segundo um ângulo de 30 graus com a horizontal, como mostra a figura. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície vale 0,2 e o bloco percorre uma distância de 3,5 metros. Adote G igual a 10. E aí a pergunta. Assinale a alternativa que corresponde ao valor do trabalho realizado pela força de atrito sobre o bloco no referido deslocamento. Esse exercício aqui é um exercício de pegadinha, gente. Você não pode cair na pegadinha, tá legal? O grande problema nosso aqui é calcular o atrito, tá? Quais são as forças que agem aqui nesse exercício? Então, nós vamos observar aqui. Vamos colocar tudo em vermelho mesmo? Vamos colocar tudo em vermelho. Então, nós teremos aqui, para baixo, o peso. Para cima, a força normal. Aqui, para trás, né, o atrito. Ok? Nós já temos essa força F. Vou dar uma forçadinha nela aqui. Força F. Então, essas são as forças que nós temos aqui no nosso sistema. Normal, peso, atrito. Não vou colocar certinho em cima, tá? Só que tem um detalhe, muitos alunos acabam chegando aqui falando, normal é igual a peso. Normal é sempre igual a peso. Normal é sempre igual a... Ai, que desgraça, né? Não, normal não é sempre igual a peso, gente. Observe que essa força ela está inclinada, tá ok? Isso quer dizer que essa força F, ela terá uma componente vertical e ela terá uma componente horizontal. Então, nós teremos a componente da força Fy e uma componente Fx. Então, o que nós teremos aqui, para poder resolver o exercício, é que a normal para cima mais a força Y para cima estão anulando o peso para baixo. Então, você já está observando que a normal não é igual ao peso. Então, a força normal será igual ao peso menos a força Y. Quem que é a força Y? Força Y é uma projeção da força F. Então, é força F vezes. Se esse aqui é o ângulo θ, então ela está com ou sem o θ? Sem o θ, então é seno. Seno de θ. Tá legal? Então, a minha normal vale quanto? Vamos lá? Peso. Qual é o peso do corpo? O bloco tem 1 kg, então o peso é 10. Menos a força aplicada. Quanto vale a força? 10 newtons. Vezes seno de quantos graus? O ângulo é 30. Seno de 30 é 0,5. Então, a força normal será 10 menos 5. Então, a força normal é igual a 5 newtons. Tá? Este cálculo aqui, a galera normalmente não faz. E aí que ele erra. Então, vamos lá. Qual é o trabalho do atrito? Trabalho do atrito
Então será força de atrito vezes deslocamento vezes cosseno de quantos graus? Vou desenhar aqui o deslocamento, tá ok? Aí você vai observar o deslocamento desse cara. Por aqui, assim. Vou fazer de fazer. Então o deslocamento é esse cara aqui, ó. Ok? Esse aqui é o vetor de deslocamento. Qual o ângulo entre o deslocamento e a força de atrito? Olha lá. Um é para a direita, o outro é para a esquerda. Então o ângulo é de 180 graus. Então observe que nós temos ali cosseno de 180 graus. Ok? Beleza. Então vamos lá, vamos colocar aqui a formulinha, a força de atrito, então será μ vezes normal, vezes deslocamento, vezes cosseno de 180 graus. Vamos matar isso aqui? Trabalho do atrito é igual. Qual é o coeficiente de atrito? Ele forneceu 0,20. Normal, fizemos a conta, 5. Deslocamento, 3,5. Cosseno de 180, menos 1. Então, o trabalho do atrito deu quanto aqui? 0,2 vezes 5 dá 5. Desculpe. 0,2 vezes 5 dá 1. 1 vezes 3,5 vai dar 3,5. Vezes menos 1 vai dar, então, menos 3,5 joules. Então, esse aqui é o trabalho do atrito.